Bom dia, jovenzinhos, bom dia. Eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira, manhã chuvosa de sexta-feira, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e ó, apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. Galera, antes de começar a aula, queria lembrá-los que nós estamos em prova, né? Então, quem ainda não fez a prova, jovenzinhos, tem até às 7h30 de hoje à noite para poder fazer, beleza? Daí às 7h30 o link vai ser fechado, tá bom? Então, não esqueçam, não deixem de fazer a prova, tá bom? Teve um probleminha lá, eu postei a prova sem o espaço para colocar o nome, jovens, me perdoem. Mas daí me avisaram, eu já fiz a correção lá e tá tudo beleza, tá bom? E, jovenzinhos, antes de começar a aula também, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na semana passada, eu deixei uma sequência de videozinhos, né? Eu deixei um vídeo falando sobre a radiação de corpo negro, um vídeo mais com aspecto de curiosidade, mais um processo histórico. Aí um outro que falava sobre a teoria da radiação de corpo negro, um que mostrava um experimento, depois um simulador e um vídeo resumindo tudo aquilo que foi falado, né? Foi uma sequenciazinha que eu deixei para vocês. Eu queria saber de vocês, jovenzinhos, o que que vocês acharam dos vídeos, do simulador. O simulador, no começo, ele parece um pouco difícil de entender, mas depois você percebe que só tem uma coisa que você poderia mexer, que era a questão da fonte luminosa e acompanhar o que variava no gráfico, né? A única coisa que você conseguia fazer. Depois você vai percebendo que não era tão complicado assim. Mas eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram manipular o simulador, se conseguiram entender a parte da experiência, se foi legal fazer daquela forma, se não foi, foi horrível, não gostaram de jeito nenhum. Me contem o que vocês acharam daquele formato. Tem gente chegando aqui ainda. Achei legal, prof. Podem falar ou podem digitar, não tem problema não. Mas falem comigo. Achei legal. Tá chegando gente. Se não gostou, pode falar, professor, não gostei, odiei. Pode falar, não tem problema. Peraí que eu acho que o meu som não tá fumegando, jovens. Espera aí. Bom dia, professor. Pode botar o nome lá no chat? Bom dia. Oi, como assim botar o nome lá no chat? Pra chamada? Pode, claro, dar um oi, colocar o nome, mandar um salve, pode sim. Agora vocês postam o negócio lá. A hora que eu fiz a pergunta, ninguém me respondeu, né? Eu respondi, mas você não escutou? Desculpa, porque eu estava com o áudio desativado aqui. Eu vi que ficou tudo muito quieto, e agora eu ativei. Pode repetir, por favor? Me perdoe. Eu falei que eu achei legal. Gostou? No Tá, começo eu achei um pouco confuso, mas depois foi da hora. tá. E os demais, alguém falou mais alguma coisa? Eu não ouvi ou foi só você que tinha falado? Só eu. Só você? Tá, então agora, já que todo mundo postou o nomezinho aqui, eu sei que tá todo mundo ouvindo, né, jovenzinhos? Então me fale aí, se vocês não gostaram, pode falar que não gostaram, ou se gostaram parcialmente, não gostaram de alguma parte, podem me falar. A ideia é justamente essa, jovenzinhos. Do que é que você tá falando que eu entrei depois? Da aula passada, que eu deixei para vocês, né, uma sequência de links. Uma do vídeo que falava mais da parte histórica da radiação do corpo negro, aí depois um vídeo que falava do conteúdo específico, aí um vídeo que era demonstrações práticas, depois tinha um link do simulador e um link de um vídeo bem curtinho que era um resumão de tudo que tinha sido falado. Então eu pensei nessa sequência. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se foi melhor para entender, se foi pior, ou se gostaram de uma coisa e não gostaram de outra coisa, só para eu ir sentindo como é que foi. Ah, professor, eu gostei. Tipo, eu achei prático, assim, sabe? Tem uma linha de raciocínio bacana. Eu curti. Tá, beleza. A Thay mandou que ela gostou, mas achou um pouco complicado.
Beleza. Jovens, a ideia foi fazer uma aula um pouco diferente mesmo, para não ficar só eu falando. Coloquei outras pessoas para falar. Beleza? Eu vou tentar dar uma mesclada assim de vez em quando, tá bom? Apesar que a gente está quase acabando aí, temos mais umas 4 semanas pela frente, mais ou menos. Então, se der certo de um outro conteúdo em uma única aula, eu conseguir encaixar tudo assim, beleza. Senão, a gente vai mantendo esse ritmo. Talvez eu mescle, coloque um vídeo, depois eu entre. Sei lá, a gente vai pensando em alguma coisa assim. Beleza? Nessa aula, jovens, a gente vai começar a falar sobre efeito fotoelétrico. Mas antes de falar do efeito fotoelétrico, eu vou só fazer uma retomada dos conceitos de radiação de corpo negro com vocês, que foi aquele assunto da semana passada, tá bom? Qual que é a ideia do conceito de um corpo negro? O que acontece, jovens, é que todo corpo emite radiação e absorve radiação. Então, o meu corpo, o seu corpo, os objetos que não têm vida também que estão ao nosso redor, todos eles absorvem radiação e emitem radiação. Quando que eu classifico um corpo como corpo negro? O corpo negro é um corpo que pode absorver toda a radiação que incide sobre ele e pode emitir toda a radiação que precisa para ficar em equilíbrio com o meio externo. Tá bom? Então, essa é a definição do corpo negro. Então, o corpo negro não deixa escapar nenhuma radiação. Toda a radiação que incide sobre ele, ele absorve. Beleza? E, jovens, para pensar em termos da emissão da radiação feita por um corpo, foi um problema, porque foi uma fase de transição em que as teorias clássicas elas não davam mais conta de explicar os fenômenos que estavam sendo estudados. Que esses novos fenômenos foi o que caracterizou e que denominou como física moderna, que é o que a gente está estudando agora. São conceitos a partir de novas definições, de novas teorias. Então, muito daquilo que a gente viu no passado, tanto na primeira série inteira como na segunda série, não é que aquilo não é verdade, mas aquelas teorias, aquelas leis, aqueles fundamentos, a maioria deles não vai mais ser válido para o que a gente vai estudar agora em física moderna. São outras leis, são outras estruturas e outros raciocínios, jovens. A forma de pensar a física é diferente. Você não pode vir para cá apegado àqueles conceitos que você tem lá da primeira e da segunda série. Você tem que vir com a mente aberta a novas definições e a novos conceitos. Porque tem coisas que não vão fazer sentido algum. Tem coisas que são bem lógicas, mas tem coisas que não são. E aí, não fique pensando que você não está entendendo. É porque não faz sentido algum mesmo. Em alguns momentos, você fala, caramba, mas da onde isso? É porque para você chegar àquela conclusão, tem um raciocínio matemático extenso, usando cálculo diferencial integral, cálculo de nível superior, que a gente não vai desenvolver aqui. Então, o que a gente acaba discutindo são os resultados de todas essas deduções. E, às vezes, quando a gente olha só para o resultado daquela dedução imensa, fala, caramba, mas da onde que vem isso? Por quê? É que aquele resultado é decorrente de uma análise imensa que a gente não está fazendo aqui. Nós só estamos pegando o resultado e interpretando. Tá bom? Então, não se desespere, não se apavore. Beleza? Uma coisa bacana aqui da radiação de corpo negro, jovens, foi o problema que eles encontraram quando eles foram explicar o que estava acontecendo, né? Um corpo emitia radiação. Com a teoria clássica, deu um baque total na galera, que foi conhecido como o catástrofe do ultravioleta. Por quê? Se você fosse explicar esse conceito a partir das leis já existentes, você teria luz emitindo radiação que poderia fulminar as pessoas, o que não faz sentido algum. A gente está aqui com um monte de coisas iluminadas ao nosso redor e ninguém está sendo fulminado. Então, isso foi um problema e demorou-se para conseguir explicar isso, tá bom? Mas foi sim possível explicar. Quem explicou foi Planck, partindo um pouco da teoria que Stefan Boltzmann já tinha iniciado também. Mas a proposta de Planck foi a que a energia ela era quantizada, ou seja, essa emissão ela não acontecia de forma aleatória. Ela tinha um valor específico de energia para ser liberado em cada condição de temperatura. Não era uma emissão contínua de radiação. E a partir dessa teoria que Planck conseguiu fundamentar e definir o que era a radiação do corpo negro. Beleza? Então, de forma resumida, tudo isso que está no capítulo de vocês é esse conceito. Se vocês olharem na página 43, jovens, tem um gráfico ali bem no meio da página que vai mostrar como que é a curva. Aquela vermelhinha é a curva experimental. Então, eles fizeram várias medidas, vários experimentos e obtiveram aquela curva.
Aquela curva azulzinha um pouquinho abaixo é a curva que eles obtiveram com a lei de Wien, que falava do deslocamento da radiação a partir da temperatura que o corpo tinha. E a lei que foi construída a partir dos conceitos clássicos é aquela curva preta, que é a curva de Rayleigh-Jeans, né, que eles chamam, foram os dois cientistas que pegaram os conceitos clássicos e organizaram para tentar descrever o fenômeno que deu ruim em geral. E aí olha aquela curva como ela está totalmente afastada da curva vermelha. Ela só está bem pertinho ali, ó, quando o comprimento de onda é muito grande. Então, esse foi o problema que ficou caracterizado como a catástrofe do ultravioleta, e quem conseguiu solucionar esse problema foi Max Planck, tá bom? Jovens, a partir, tem um monte de equação aqui no capítulo, certo? Mas tem algumas que são principais, que são equações-chave para o nosso raciocínio. E a gente vai usar essas equações para fazer alguns exercícios. Eu selecionei, na verdade, 2 exercícios para fazer com vocês, que vão... Um vai abordar essa questão das equações e o outro vai pegar um pouquinho mais a relação dos conceitos, beleza? Não sei se vocês chegaram a fazer alguns dos exercícios já, mas eu selecionei 2 aqui. Eu quero fazer da página 46 e 47, jovenzinhos, os exercícios 4 e 5 com vocês, beleza? Eu vou compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Página. Vamos começar com o exercício 4A, que diz o seguinte, ó. Todos os corpos emitem radiação, e quanto maior a temperatura do corpo, maior a potência por ele radiada. Idealmente, os corpos que têm a capacidade de absorver toda a radiação que recebem e são também os melhores emissores de radiação. Esses corpos são chamados de corpos negros e apresentam espectros de emissão de radiação que dependem somente de suas temperaturas. Além disso, o comprimento de onda de máxima radiação relaciona-se com a temperatura do corpo da seguinte forma. Olha só, jovens, ele fornece a equação no enunciado. O lambda máximo, ele diz para nós que é um B sobre T, sendo B 3 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin. O Sol tem um espectro de emissão similar ao espectro do corpo negro mostrado na figura A. Os valores da emitância estão divididos pelo valor máximo. Já a escala de comprimentos de onda está em nanômetros, lembrando que o nano é 10 a menos 9. Quanto vale a temperatura do corpo negro? Então, ele quer que você determine essa temperatura aqui, ó. Mas ele forneceu o B, e o lambda máximo você vai ter que obter do gráfico. Então, olha só, esse lambda máximo está associado à maior emitância. Então, olhando para o gráfico, a emitância está no eixo vertical. Olha o ponto máximo daquela curva, jovenzinhos. Ela acontece na emitância 1 e no comprimento de onda 500 nanômetros. Então, o lambda máximo, tirando do gráfico essa informação, ó, é 500 nanômetros. E o B, o exercício forneceu para a gente. Cadê? Tá ali. 3 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin. Então, é só pegar essas informações que o exercício forneceu para nós e aqui, ó, aplicar direto na equação que ele deu para nós, a lei que ele forneceu para nós no enunciado. Então, nós vamos escrever o seguinte, ó, que, como eu quero a temperatura, eu vou passar ela multiplicando e o comprimento de onda dividindo. Então, nós vamos falar que essa temperatura vai ser o B dividido pelo lambda máximo. O B, 3 vezes 10 a menos 3. E o lambda máximo, 500 nanômetros. Olha só, jovens. É 500 vezes 10 a menos 9 metros. Eu vou andar 2 casas com a vírgula. Vai ficar 5 vezes 10.
Diminuir 2 casas aqui embaixo, vou aumentar 2 casas aqui em cima. 5 vezes 10 a menos 7 metros. Beleza? Então, tá aí. Vou pegar esse valor aqui de temperatura e vou substituir aqui. Então, 5 vezes 10 a menos 7. Então, vamos lá. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. E aí, ó, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 7. Repete a base, faz o expoente de cima menos o de baixo. Menos 3 menos menos 7 fica menos 3 mais 7, que é 4. 10 à quarta, jovenzinhos, é 10.000. Vezes 0,6 vai dar 6.000. 6.000 Kelvin. Então, essa é a temperatura de maior emissão. Essa é a temperatura que você vai ter esse comprimento de onda, que vai equivaler à maior emitância, olhando no gráfico, que é 1, naquele padrão. Então, era isso que ele pedia para nós. Quanto vale a temperatura do corpo negro. Então, o corpo negro que emite aquela curva tem uma temperatura de 6.000 kelvins. Beleza? Até aí, jovens, questionem e perguntem. Vai lá. Tranquilo, prof. Beleza. Deixa eu fazer o esqueminha aqui já para fazer a letra B com vocês. Então, a letra B diz o seguinte: a separação da radiação luminosa nos diferentes comprimentos de onda é usualmente feita pelo emprego de uma grade de difração ou de um prisma. Quando um feixe luminoso incide numa das faces de um prisma, parte dele é refletida e outra parte é refratada. Considere que o feixe luminoso, composto das cores azul e vermelha, incide na face do prisma conforme mostra a figura B, lá do outro lado da página. Trace os raios refletidos e os raios refratados na primeira face do prisma, lembrando que o índice de refração depende do comprimento de onda. Beleza. Então, jovens, o desenho forneceu isso aqui para nós e ele deu aqui para a gente a reta normal já desenhada, né? Vou tentar deixar ela bem perpendicular aqui. Então, tá aqui a reta normal. Jovens, eu tenho um raio de luz. Pela lei da reflexão, o raio refletido, ele tem que ser com o mesmo ângulo de incidência. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, certo? Ó, que doido, né? Misturou com óptica. Percebem que doideira? Esse aqui é o ângulo de incidência. Esse é o ângulo de reflexão. Deixa eu fazer um risquinho aqui, ó, só para mostrar que aqui é o raio incidente e aqui é o raio refletido. Então, eu acho que tranquilo, né? O raio de luz bateu no prisma, a parcela foi refletida. Pela lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Jóia. E aí, jovens, quando a luz penetra no prisma, ela sofre refração. E cada cor vai sofrer um desvio diferente, certo? Jovens, qual é a cor que sofre o menor desvio? É o azul ou é o vermelho? São as duas cores que ele falou para nós ali, né? Deixa eu confirmar por quê. Ó, um feixe luminoso composto das cores azul e vermelha. Então, vou pensar na decomposição desse feixe na cor azul e vermelha. Qual que vai ter o maior desvio? Qual que vai ter o menor desvio, jovens? Vai lá. Essa eu quero que vocês mandem no chat para mim. A gente tá dando um migué, não. Não, eu vou escolher aleatoriamente, assim, Beltrano. Quero que você me diga. E se errar, não tem problema. Agora pode errar à vontade. Não pode errar no dia da prova, no vestibular e no Enem.
Prof, eu acho que o Uhum. azul vai sofrer maior desvio. Tá, então você acha que o azul, quando ele entrar aqui, os dois aproximam da normal porque vai para o meio mais refringente, né? Mas então você acha que o azul sofre um desvio maior que o vermelho. Você acha que vai acontecer mais ou menos isso aqui? Alguém discorda? Manda aqui no chat alguém discorda. Se discorda, por que que discorda? Ou pode usar o microfone também, vai lá. Professor, eu discordo, eu acho que é o contrário. Quem que discordou? O Vini. O Vini discordou. Eu estou sentindo uma treta. E agora, jovenzinhos, Não pode ser igual, prof. os dois O saírem desvio. juntinhos? É. Sabe por que que não? Porque quando a luz penetra no prisma, ela sofre dispersão. Então, todas as luzes que estão compondo aquele feixe, elas se separam, cada um na sua respectiva cor. Então, vai acontecer a dispersão. E agora, qual vai desviar mais ou qual vai desviar menos vai depender do comprimento de onda. Como que eu vou saber qual é o comprimento de onda? Pelo seguinte, ó. A gente sabe que o índice de... Opa, o que eu fiz aqui? Aqui. A gente sabe que o índice de refração, ele é C sobre V, certo? Quanto maior for o índice de refração, jovens, maior é o desvio que a luz sofre, concordam comigo? Por exemplo, se a luz passa do ar para a água, ela sofre um desvio. Se ela passa do ar para o vidro, o desvio é maior, porque o índice de refração do vidro é maior que o índice de refração da água. Beleza. Agora, como que eu calculo V? Se você lembrar da equaçãozinha do Wien-Lambert ferida, ó, V igual a lambda F. Então, eu posso escrever que índice de refração vai ser C dividido por lambda F. Jovens, o exercício fala que o índice de refração vai depender do comprimento de onda. Então, vamos avaliar aqui. O que tiver maior comprimento de onda vai ter o menor índice de refração, vai sofrer menos desvio, um desvio menor. Quem que tem maior comprimento de onda, o vermelho ou o azul? Comprimento de onda do azul e o comprimento de onda do vermelho. Quem que é maior? Se você não lembrar de cabeça, vamos ver se tem no livro. Ah, tem no livro, a página 41, jovenzinhos. Na página 41, lá na radiação de corpo negro, ele dá o espectro e lá no gráfico ó, tem o comprimento de onda. Olhando lá no gráfico, ó, o vermelho está deslocado mais para a esquerda, para a direita, perdão. Então ele tem um comprimento de onda maior que o azul. Então, se o comprimento de onda do vermelho é maior que o azul, ele vai ter um índice de refração menor. Então, o índice de refração para o azul é maior que o índice de refração para o vermelho. Então, se o índice de refração é maior para o azul sofre um desvio maior que o vermelho. Portanto, tá do jeito que a gente desenhou aqui, está correto. Ó. O azul, por ter um índice de refração maior, sofre um desvio maior. O vermelho, por ter um índice de refração menor, sofre um desvio menor. Beleza? Jovens, quando eu li esse enunciado, eu vi que ele era totalmente de óptica, não tinha nada a ver com a radiação de corpo negro. Mas eu achei importante trazer essa discussão, porque a proposta do Enem e do vestibular, de agora em diante, é justamente fazer essas mesclas, pegar a questão de uma radiação que está associada a um corpo negro, que pode incidir num prisma. Então, achei legal trazer essa discussão para vocês, e apesar de não ter nenhum cálculo numérico, tem esse raciocínio algébrico que é bastante importante. De você olhar para a equação e conseguir interpretar o que acontece quando um é maior, quando o outro é menor, e assim por diante. Bonitinho, né? Então é esse desenho ali. Agora é com vocês, jovenzinhos. Abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Já estudaram De prisma boa, óptico, prof. né? Oi? Já estudaram prisma óptico, né? Acho que já. Decomposição da luz. Sim, por Já, né? EAD. Isso, então tá. EAD. Sim. É EAD, exatamente. Tudo EAD. Mas já passaram, né? Vocês estão estudando o que agora em física A? Não, física B.
A gente tava vendo lentes. Ah, então já passaram pelos prismas, sim. Já estão falando de lentes, já passaram. Sim. Agora eu acho que ontem ele começou uma nova matéria também. Beleza. Então, mas está recente, né? Refração é um assunto. Lentes ainda é refração, só que daí já tem um assunto um pouco mais específico de formação de imagens e tudo mais, né? Beleza, jovens, fechamos o exercício 4. Deixa eu ver se alguém mandou algo aqui no chat para minha pessoa. Não, ninguém mandou nada. Então, nós vamos pegar uma nova lousa, jovens. Se quiserem bater um print da tela. Não, não vai precisar pegar uma nova lousa, não. Vou fazer o 5 aqui do ladinho, porque ele não tem cálculo nem nada. Ó, Max Planck concordou com a proposta de Rayleigh-Jeans em relação à modelagem do que se formavam ondas estacionárias no interior de um corpo negro. No entanto, percebeu que havia um problema nessa hipótese, que era, se vocês lembrarem lá, Rayleigh-Jeans, quando eles foram construir a teoria clássica, né, explicar a radiação do corpo negro. Com a teoria clássica, deu aquela treta toda que virou a catástrofe do ultravioleta. Mas uma definição que eles fizeram é que se você pegasse um corpo inteiro preto, fizesse um furinho nele, a luz que entrasse por ali, ela ficaria sendo refletida só lá dentro e ela não sairia mais de lá de dentro. Planck concordava com isso. Porém, ele tinha um ajuste a fazer nessa proposta de Rayleigh-Jeans. Ele não acreditava que isso iria acontecer de forma contínua. Ele acreditava que isso iria acontecer para alguns valores específicos. Ele achava que isso seria quantizado. Então, vamos ver qual alternativa vai falar isso para nós. Ó. Ele achava que o problema era o uso de osciladores harmônicos para descrever as ondas estacionárias. Não. Considerar que os osciladores harmônicos se comportavam como cordas. Também não. O uso de valores discretos para a energia dos osciladores harmônicos. Também não. O valor utilizado para a constante de Boltzmann nos cálculos. Coitado, vou até para o Boltzmann aqui. Não, estava tudo sossegado com a constante de Boltzmann. Considerar que os osciladores poderiam ocupar qualquer valor de energia. Esse era o problema, jovenzinhos. Ele não achava que os osciladores poderiam ocupar qualquer valor de energia de oscilação. Ele achava que eles poderiam ocupar valores específicos de oscilação, pacotes específicos de energia que iam oferecer valores específicos de oscilação. Ele não poderia oscilar aleatoriamente, ele teria valores específicos de oscilação nesse sistema. Beleza? Portanto, a alternativa E. Esse era o problema, não era qualquer valor. Era discreto, era quantizado esse valor. Então, 5E. Essa relação, jovens, da quantização da carga, quantização da energia, quantizar uma quantidade discreta, uma quantidade específica, essa era uma teoria que era muito nova. Como assim eu não posso ter um espectro de energia, eu só posso ter valores específicos? Por que isso acontece? Eles não sabiam explicar muito bem ainda o porquê que isso acontecia. Mas os dados levavam a entender isso. E o nosso próximo assunto, jovenzinhos, vai tratar justamente desse conceito, da energia ser quantizada. O nosso próximo assunto é o efeito fotoelétrico, galera. O que é o efeito fotoelétrico? É basicamente você incidir radiação sobre um material metálico e esse material metálico começar a emitir elétrons. Essa é a definição de efeito fotoelétrico. Então, ó, faz de conta que essa base da minha calculadora é metálica. Eu emito radiação nela e elétrons são arrancados dessa placa metálica. Isso é efeito fotoelétrico. Agora, explicar por que isso acontece, como que isso acontece, é que era o grande desafio, o grande problema. Beleza? Agora sim eu vou pegar uma nova lousa, jovens. E vamos falar de efeito fotoelétrico. Quem quiser acompanhar comigo, jovens, é na página 52. Então, quem descobriu isso, jovens, foi Hertz. Beleza? Henry Hertz foi quem descobriu essa relação, foi quem percebeu que quando ele incidia a radiação sobre uma placa metálica,
essa placa metálica emitia elétrons, tá bom? Ele percebeu isso, mas ele não soube explicar o que estava acontecendo. Quem conseguiu perceber alguns detalhes mais importantes sobre esse assunto, mas também não conseguiu explicar, só conseguiu perceber o que acontecia, foi um cientista chamado Leonard. Eu não consegui encontrar o sobrenome dele, jovenzinhos. Leonard. Ele é de 1902. O que ele percebeu? Deixa eu escrever aqui do ladinho só para fazer sentido, né? Hertz percebeu que radiação arrancava elétrons dos metais. Então, foi isso que Hertz percebeu. Leonard, com algumas observações e com alguns estudos, ele percebeu que ele conseguia manipular a quantidade de elétrons que eram arrancados, ele conseguia controlar quantos elétrons seriam arrancados e com que velocidade eles seriam arrancados. Ele não conseguiu entender o que levava a essa mudança, mas ele percebeu que era possível mexer nessas quantidades. Então, a conclusão que ele chegou foi que intensidade da radiação. Então, por exemplo, eu pego luz azul, eu incido luz azul numa placa metálica. Eu mantenho a luz sendo azul, mas eu aumento a intensidade luminosa dessa luz azul. Quando eu mudo essa intensidade de radiação, essa intensidade luminosa, eu mudo o número de elétrons que é arrancado. Beleza, ele percebeu isso e ele percebeu também que os elétrons eram arrancados com mais energia de acordo. Nossa, ficou horrível esse acordo aqui, né? De acordo com a frequência luminosa. Não vou escrever assim, eu vou colocar a frequência da luz incidente. Então, ó, mantenho a mesma ideia, a mesma placa metálica, mas eu estou incidindo luz azul. Eu pego agora uma luz de frequência diferente, uma luz vermelha. Eu mudo a energia com que esse elétron é arrancado da placa. Então, vejam, mantendo a mesma frequência, a mesma cor de luz, aumentando ou diminuindo a intensidade, eu arranco mais ou menos elétrons. Mantendo a mesma intensidade, mudando a frequência, mudando a cor, vai do vermelho para o verde, para o azul, para o amarelo, enfim, você pode brincar com qual cor de radiação você vai usar. Você muda a energia com que esse elétron é arrancado. Como que eu sei a energia? Energia cinética, a velocidade. Eu consigo controlar quão rápido esse elétron consegue sair dessa placa. Jovens, ele percebeu tudo isso. Mas ele não conseguiu explicar por que isso acontecia. Foi um grande problema. Ele não soube explicar o porquê que isso acontecia, tá bom? Quem conseguiu explicar isso, jovenzinhos, adivinha só, foi nosso querido Einstein, Albert Einstein, 1905. Jovens, a gente sabe que Einstein fez grandes propostas, né, de conceitos para a física moderna. A mais famosa é a teoria da relatividade de Einstein. A gente vai estudar mais para frente. Mas a teoria da relatividade que Einstein propôs, muitos físicos da época não conseguiam compreender. Então, ela estava como se fosse um processo de aceitação ainda. A explicação que Einstein deu para esse fenômeno que Hertz detectou e que Leonard fez algumas contribuições, ele conseguiu comprovar, explicar, matematizar o que estava acontecendo ali. E por isso ele ganhou o prêmio Nobel, tá bom? Então todo mundo acha que Einstein ganhou o prêmio Nobel por causa da relatividade, a teoria da relatividade, e não foi.
Einstein ganhou o prêmio Nobel porque ele soube explicar com propriedade o que era o efeito fotoelétrico. Por que isso acontecia? Por que Leonard percebeu que quando ele mudava a intensidade da radiação, ele mudava a quantidade de elétrons arrancados? Porque quando ele mudava a cor da luz que ele estava incidindo, ele arrancava elétrons com uma velocidade maior ou menor? Einstein conseguiu explicar isso. Por isso, ele ganhou o prêmio Nobel. Tá bom? Então, ele não ganhou o Nobel da relatividade, ele ganhou o Nobel por causa do efeito fotoelétrico. Beleza? Jovens, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Porque agora vem a dedução da equação que Einstein construiu, a interpretação dessa equação, a interpretação gráfica desse sistema, que é um processo que é uma sequência e que é longo, não dá para eu começar e fazer em 3 minutos com vocês, beleza? Então, na próxima aula, eu vou continuar falando do efeito fotoelétrico, mas a partir de Einstein já, tá bom? Então, a gente vai falar do efeito fotoelétrico, como que Einstein explicou isso. Nós vamos fazer uma manipulação num simulador, usando placas metálicas diferentes, comprimentos, frequências de luz diferentes e controlando a intensidade, ver como que eu arranco mais, menos elétrons, quando que eu arranco elétrons com velocidade maior ou menor. E a gente vai brincar com os exercícios que o livro propôs para nós aí, tá bom? Provavelmente a gente fecha a próxima aula, efeito fotoelétrico, com tudo isso. Para daí sim a gente dar sequência ao que vem aí, que é a natureza da radiação, falar um pouquinho também de radioatividades, modelos atômicos. E aí, praticamente, a princípio da incerteza, tem aqui ainda. Física nuclear é um capítulo bem longo, jovens. Mas a gente vai dividindo por partes para não ficar também uma salada mista, né? Vamos estudando por tópicos aí que faz um pouquinho mais de sentido, tá bom? Agora, jovenzinhos, mandem perguntinhas aí do efeito fotoelétrico. Vai lá, questionem, perguntem. Estou à disposição. Sossegado? Tô de boa. Qualquer coisa eu te pergunto semana que vem. Beleza, pergunta semana que vem. Se quiser, pode mandar e-mail também, tá bom? Manda por e-mail lá, a gente vai conversando pelo e-mail. Beleza? Jovens, então eu agradeço a atenção de vocês. Desejo a todos um excelente final de semana, um ótimo feriadinho, descansem. E nos vemos de novo na semana que vem, jovens. E já vai ser novembro. Me dê um tchau bem bonito, galera, e até lá. Tchau, professor. Bom feriado. Tchau. Tchau, professor. Tchau.